Há promessas que tocam nossa alma por um instante, e há aquelas que nos acompanham pela vida inteira, moldando nossa visão, sustentando nossa fé e guiando nossos passos mesmo quando tudo parece escuro. Romanos capítulo 8, versículo 28, é uma dessas promessas que não apenas conforta, mas transforma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta não é apenas uma declaração positiva para nos motivar em tempos difíceis. É uma profecia viva, carregada da eternidade, pronunciada sobre cada filho e filha que caminha com o Senhor. Essa palavra não depende do ambiente, da fase da vida, nem das circunstâncias. Ela é uma garantia celestial de que absolutamente tudo, sem exceções, está sendo conduzido por Deus com um fim específico e glorioso. Muitos leem esse versículo como um alívio emocional momentâneo, mas ele vai muito além disso. É uma declaração espiritual que atravessa o tempo e revela o modo como Deus governa todas as coisas, não com improviso, mas com propósito. Nada escapa ao seu controle. Não há episódios aleatórios na vida daqueles que o amam. Até mesmo aquilo que parece injusto, doloroso ou sem sentido está sendo usado como engrenagem na máquina perfeita do propósito eterno. Isso significa que os erros que cometemos, as traições que sofremos, os atrasos que nos frustram e até os silêncios divinos estão dentro do plano. A mão de Deus não falha, ainda que não vejamos o que ela está construindo. Para muitos, o maior desafio não é acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele está ativo quando tudo desmorona. Romanos capítulo 8, versículo 28, não diz que todas as coisas são boas. Pelo contrário, diz que todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o bem. Há um milagre silencioso acontecendo nos bastidores da sua dor. O sofrimento não é o fim, é um instrumento. Quando você passa por momentos de injustiça, perdas ou angústia, Deus não está distante observando. Ele está trabalhando com esses elementos para moldar algo eterno em você e através de você. A promessa não é sobre conforto, é sobre direção. Ela não diz que você não chorará, mas afirma que seu choro não será em vão. É nesse entendimento que muitos deixam de apenas sobreviver aos seus desertos e começam a atravessá-los com propósito. A vida cristã não é uma sucessão de acasos com resultados imprevisíveis. Ela é regida por um Deus que já conhece o fim desde o início. Cada detalhe, cada interrupção, cada desvio ou perda carrega um fragmento da eternidade. O que parece perda hoje pode ser a preparação para uma revelação que mudará seu caminho para sempre. Quando você entende isso, sua mente se liberta da ansiedade e o coração encontra descanso mesmo sem entender tudo. A paz não vem da lógica, mas da confiança inabalável na promessa profética de que tudo está cooperando para algo muito maior do que você pode ver agora. Por isso, este versículo não deve ser apenas citado. Ele deve ser vivido. Ele não é um slogan de superação, é um mapa espiritual. Cada vez que a vida te surpreender com algo que pareça injusto ou doloroso, volte seus olhos para essa promessa e declare: isso também faz parte do plano. Porque faz. E mais cedo ou mais tarde, você perceberá que até mesmo a ferida que te marcou foi usada por Deus para te conduzir ao propósito eterno. Antes de seguir, me permita um conselho de quem sabe que você não chegou aqui por acaso. Aproveita e já se inscreve no canal. Tem muita coisa que o céu ainda quer te revelar. E pode ser que o próximo vídeo traga exatamente aquilo que você precisa ouvir no tempo certo. Romanos capítulo 8, versículo 28, não promete que tudo coopera para o bem de todos indistintamente. Existe uma condição que transforma essa verdade em realidade:
amar a Deus. Mas o que isso significa na prática? Amar a Deus não é simplesmente frequentar um templo, repetir orações ou seguir tradições. O amor verdadeiro por Deus nasce de uma relação viva, construída na intimidade, na entrega e na obediência. Esse amor não é teórico, é provado na prática, quando escolhemos seguir a vontade dele mesmo quando nos custa, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo em nós gostaria de desistir. Amar a Deus é um estilo de vida, não um sentimento ocasional. Jesus deixou claro que quem o ama guarda os seus mandamentos. Isso nos mostra que amor e obediência são inseparáveis na lógica do reino. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas se afastam dele no primeiro conflito entre seus desejos e a vontade divina. O verdadeiro amor não depende de emoções passageiras, mas de uma decisão profunda de honrar a Deus com a vida inteira. Quando Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ele está falando de um tipo de pessoa que permanece firme, que cultiva a comunhão, que escolhe a verdade mesmo quando ela é desconfortável. Esse amor é o que atrai o cumprimento da promessa. E é nesse contexto que entendemos por que nem todos vivem o que esse versículo declara. Não porque Deus seja seletivo ou injusto, mas porque a promessa tem um público específico, os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa combinação é poderosa, porque conecta o coração do homem ao plano de Deus. Amar a Deus é o que nos posiciona no centro da vontade divina. E é a partir desse lugar de alinhamento espiritual que tudo começa a cooperar. O caos, a crise, os erros dos outros, os tropeços que pareciam nos afastar, tudo começa a girar a nosso favor, não por mérito nosso, mas porque nosso amor nos mantém ligados ao plano eterno. Mas esse amor precisa ser cultivado. Ele não se sustenta sozinho. É preciso investir tempo na presença de Deus, ouvir a sua voz, aprender a reconhecê-lo nas pequenas coisas. Quem ama a Deus não o busca apenas quando precisa de ajuda, mas vive para agradá-lo. Esse tipo de entrega atrai a manifestação do favor divino mesmo nas situações mais improváveis. A intimidade com Deus não evita as tempestades, mas transforma nosso barco num lugar de paz enquanto elas passam. Quem ama a Deus de verdade não vive como refém das circunstâncias, porque sabe que cada uma delas está sob o controle daquele que é amado. E isso nos leva a uma pergunta sincera. Seu amor por Deus tem sido circunstancial ou incondicional? A profundidade do seu amor influencia diretamente na sua percepção do propósito. Quando amamos a Deus verdadeiramente, nossos olhos espirituais se abrem para enxergar o que a dor estava escondendo. E ao perceber isso, a fé se fortalece, o coração se acalma e o caminho se ilumina. Porque a promessa é real, mas ela floresce na terra fértil do amor genuíno. A segunda condição revelada em Romanos capítulo 8, versículo 28, é que a promessa se cumpre na vida dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos convida a refletir sobre uma realidade espiritual profunda. Ninguém está aqui por acaso. O plano de Deus não começa quando descobrimos nosso chamado, ele já estava em movimento antes mesmo de nascermos. O chamado divino não é algo que criamos, é algo que respondemos. E quando aceitamos esse chamado, mesmo sem entender todos os detalhes, começamos a ver as peças do quebra-cabeça se encaixando. Cada detalhe da nossa trajetória tem uma conexão com esse chamado. As oportunidades, as portas fechadas, os encontros marcantes, os obstáculos inesperados, tudo isso está sendo alinhado com um propósito que nasceu no coração de Deus. O chamado é mais do que uma vocação, é uma missão espiritual que carrega impacto eterno.
E quanto mais nos alinhamos com esse propósito, mais percebemos que nada foi em vão. Até os dias que pareciam perdidos, as lágrimas que caíram em silêncio e os momentos de confusão estavam sendo usados para nos conduzir ao destino certo. É comum pensarmos que estamos fora do propósito de Deus quando as coisas não estão saindo como esperávamos. Mas a verdade é que o propósito não depende de nossas expectativas, ele depende da fidelidade de Deus. Mesmo quando nos desviamos, mesmo quando fugimos, mesmo quando erramos, o chamado continua nos alcançando, redirecionando nossa rota, como um GPS espiritual que recalcula o caminho sem nos abandonar. O que parecia o fim de tudo pode ser, na verdade, o início do cumprimento da promessa. O céu nunca perdeu o controle. Apenas estava organizando os bastidores para algo que ainda não conseguimos enxergar. Responder ao chamado não é apenas descobrir o que fazer na vida, mas entender para quem e por que vivemos. É viver com os olhos fixos no eterno, sabendo que cada passo está sendo acompanhado pelo Deus que nos escolheu. Quando vivemos conscientes desse chamado, até os processos mais dolorosos ganham sentido, porque não estamos mais caminhando por impulso, mas por direção. E onde há direção, há propósito. E onde há propósito, há garantia de que todas as coisas, sem exceção, estão cooperando para nos levar até onde fomos chamados a estar. É nesse lugar de confiança e entrega que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se torna viva, porque o céu não trabalha por acaso. O que hoje parece desorganizado aos seus olhos já foi arquitetado pela mente do Criador. E Ele está conduzindo cada detalhe com perfeição, como parte de um plano que vai muito além do que você poderia imaginar. É justamente nos dias em que tudo parece ruir que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se torna mais desafiadora de crer e mais poderosa de viver. Quando a vida nos surpreende com perdas, traições, portas fechadas e dores inesperadas, a primeira pergunta que surge é: onde está Deus nisso tudo? E é nesse ponto que muitos perdem a fé, por não entenderem que a mão divina continua operando, mesmo quando tudo à nossa volta parece sem controle. O desmoronamento, para quem está em Cristo, nunca é sinal de abandono, mas sim de reconstrução. O que parece o fim pode ser apenas o ponto exato, onde o plano de Deus começa a ser revelado com mais clareza. José, filho de Jacó, é um exemplo vívido dessa verdade. Vendido pelos próprios irmãos, injustiçado no Egito, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, tudo em sua trajetória parecia desmoronar continuamente. Mas, ao final, ele mesmo reconheceu que cada dor, cada injustiça e cada perda faziam parte de um plano maior. Ao reencontrar seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declara com convicção: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que parecia destruição era, na verdade, preparação. E o mesmo continua acontecendo na vida dos que amam a Deus. Em nossa lógica humana, associamos prosperidade à bênção e dificuldade à ausência de Deus. Mas o reino de Deus funciona em uma lógica invertida. É muitas vezes no deserto que mais amadurecemos, é na dor que mais aprendemos a depender e é na perda que mais somos curados. O colapso aparente não é sinal de derrota, é solo fértil para a ação divina. Deus não precisa das circunstâncias favoráveis para cumprir seu plano. Ele é especialista em transformar ruínas em plataformas de glória. Cada perda pode ser uma reconfiguração estratégica e cada queda uma lição necessária no processo de transformação. Quando tudo desmorona, o coração humano tende a buscar explicações.
Mas a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 28, não nos chama a entender e sim a confiar. Deus não nos convida a compreender todos os passos do plano, mas a acreditar que Ele está no comando, mesmo no silêncio. E quando escolhemos crer nessa verdade, algo dentro de nós permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor cai. Não se trata de negação da dor, mas de discernimento espiritual para ver além da dor. É nesse tipo de fé que o inimigo perde sua força, pois ele não sabe o que fazer com alguém que continua confiando quando tudo parece desmoronar. A reconstrução começa quando reconhecemos que Deus nunca deixou de trabalhar. Talvez você esteja agora em um momento em que tudo parece ruir, relacionamentos se desfazendo, planos se desfocando, orações aparentemente sem resposta. Mas não confunda a ausência de evidências com a ausência de Deus. O silêncio dele não é sinal de inatividade. É justamente nos bastidores que o oleiro molda o vaso com mais precisão. E quando menos esperamos, ele revela a obra. E ela sempre é mais bela do que a anterior. O que desmoronou, na verdade, estava sendo retirado para dar espaço ao que é eterno. Poucas coisas são tão desconcertantes para o coração humano quanto o silêncio de Deus. Quando oramos, choramos, jejuamos, e mesmo assim tudo ao nosso redor permanece quieto, a alma começa a se questionar se o céu ainda nos ouve. E é justamente nesse silêncio que a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 28, se torna um farol para os nossos dias mais escuros. Porque, mesmo quando Deus parece calado, Ele continua operando. O silêncio divino nunca é abandono. É uma linguagem que exige maturidade para ser interpretada. Em vez de um não, muitas vezes o silêncio é um espere. Em vez de indiferença, é treinamento. E em vez de ausência, é preparação para algo maior. Davi viveu isso intensamente. Em diversos salmos ele clama: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre." Como está escrito no Salmo capítulo 13, versículo 1. Essa angústia do silêncio divino não é moderna. Homens e mulheres que caminharam com Deus de forma íntima enfrentaram períodos em que o céu parecia fechado. Mas, justamente nesses intervalos silenciosos, é que grandes transformações espirituais acontecem. O silêncio é fértil. Ele nos ensina a escutar o que o barulho do mundo não permite. E mais do que isso, ele prova a qualidade da nossa fé, se estamos com Deus apenas por respostas rápidas ou por amor real. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não suportam o silêncio que antecede essa voz. É nesse espaço de aparente vazio que Deus testa e fortalece a nossa confiança. O silêncio divino nunca vem para nos destruir, mas para nos consolidar. Quem não desiste nesses períodos silenciosos emerge mais forte, mais sensível à vontade de Deus, mais profundo em comunhão. O silêncio prepara a estrutura do coração para sustentar o peso do propósito. É como a raiz que cresce antes da árvore aparecer, invisível, mas essencial. A maturidade espiritual se revela não na intensidade do clamor, mas na serenidade de quem confia, mesmo sem ouvir. Quando entendemos que o silêncio também é parte do plano, paramos de resistir e começamos a ouvir com o Espírito. Há mensagens que Deus só nos transmite quando a nossa alma se aquieta. Há respostas que só podem ser dadas quando o barulho interno é silenciado. E há promessas que só florescem no terreno da espera. Se você está em um desses momentos onde Deus parece calado, não se desespere. Não é abandono, é lapidação. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, não exige que Deus fale o tempo todo, apenas que Ele esteja agindo, e Ele está.
Mesmo no silêncio, Ele está te levando para um lugar onde sua fé deixará de depender de confirmações externas e passará a descansar em convicções internas. Porque, no fim, é isso que sustenta os que vivem pelo propósito. Saber que, ainda em silêncio, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. Nenhum ser humano está imune à dor. Mas, para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, a dor nunca é sem sentido. Ela é um instrumento divino, usado não para castigar, mas para redirecionar. O apóstolo Paulo, autor de Romanos, não escreveu sobre sofrimento a partir da teoria. Ele viveu intensamente cada palavra que proclamou, e isso transparece em suas epístolas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Para o mundo, a dor é perda. Para Deus, é processo. E esse processo, quando vivenciado com fé, gera destino. A dor nos obriga a olhar para dentro, a confrontar realidades que evitaríamos em tempos de conforto. Ela quebra ilusões, desfaz orgulhos e nos leva a um lugar de rendição. E é nesse lugar que começamos a ver o agir profundo de Deus. Quando o coração é quebrado, ele se torna mais sensível à direção divina. Muitas vezes, é no meio da aflição que surgem as decisões mais transformadoras. Pessoas que encontraram seu chamado, mudaram de direção ou foram curadas internamente, passaram por esse processo dentro de um vale de dor. E isso não é coincidência, é propósito sendo cumprido com precisão cirúrgica. A cruz é o maior símbolo dessa verdade. O sofrimento de Cristo não foi acidental, foi o ponto central do plano de redenção. O que para os discípulos parecia derrota era o cumprimento do maior propósito da história. Da mesma forma, muitos momentos que hoje parecem escuros em nossa trajetória, na verdade, carregam dentro de si a semente de um propósito eterno. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima rega o solo de algo novo que está por vir. E esse entendimento muda completamente nossa forma de atravessar as dores. Passamos a olhar para elas não com desespero, mas com um discernimento. É claro que isso não torna a dor mais leve, mas a torna suportável. Saber que há um propósito escondido no sofrimento nos dá forças para continuar. Quando entendemos que nossas feridas não são sinais de rejeição divina, mas partes de um plano redentor, conseguimos encontrar esperança mesmo nos dias mais difíceis. As cicatrizes se tornam testemunhos e os vales, lugares de revelação. Deus nos molda com precisão no fogo da dor, mas é nesse mesmo fogo que Ele purifica e fortalece. Portanto, se hoje você carrega dores que não consegue explicar, lembre-se, elas podem ser justamente a ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar. Não fuja da dor, permita que ela te redirecione, porque na economia divina até a dor tem valor. E no final, quando olharmos para trás, entenderemos que foi justamente ali, naquele momento de quebrantamento, que o destino começou a ganhar forma. Em um mundo onde muitos acreditam no acaso, no destino cego ou em uma sequência de coincidências, o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos capítulo 8, versículo 28, deixa claro que tudo o que acontece na vida dos que amam a Deus está sob controle absoluto da soberania divina. Isso não significa que Deus cause diretamente todas as situações, mas sim que nada escapa ao seu domínio. Cada detalhe, cada encontro, cada atraso, cada reviravolta, por menor que pareça, está sendo tecido com precisão para cooperar com um plano eterno. Não se trata de sorte, e sim de soberania. Deus não apenas observa os eventos da vida, Ele os organiza para o bem final dos seus filhos.
Muitas vezes, olhamos para a trajetória de nossas vidas e percebemos eventos que, à primeira vista, pareceram irrelevantes, mas que mais tarde se revelaram fundamentais para nos levar aonde estamos hoje. Quantas vezes uma conversa inesperada, um não frustrante ou um caminho aparentemente fechado nos conduziu para direções que nem sonhávamos? Foi assim com Esther, quando em Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu diz: "Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a este reino?" A coroação dela, aparentemente política, era na verdade parte de um plano celestial para salvar uma nação inteira. Nada foi sorte, tudo foi soberania. A soberania de Deus nos livra da ansiedade. Quando confiamos que tudo está sob o controle dele, aprendemos a descansar até nos atrasos, porque nem mesmo o tempo está fora das suas mãos. Às vezes, aquilo que você chama de perda de tempo foi o tempo exato em que Deus estava reposicionando pessoas, alinhando cenários e abrindo as portas certas que ainda não estavam preparadas. Não é sobre acelerar, é sobre alinhar. E Deus não está com pressa, Ele está com propósito. Quando a soberania é compreendida, a alma para de correr atrás de atalhos e começa a caminhar em obediência. Essa consciência também nos impede de idolatrar as circunstâncias. Quem crê na soberania divina não se abala quando o plano humano falha. Entende que o trono de Deus nunca esteve vazio e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo o que hoje parece uma perda irreparável, pode ser, na verdade, uma remoção necessária para abrir espaço ao que virá. O olhar natural pode se desesperar, mas o olhar espiritual descansa, pois sabe que o Pai está guiando cada passo com perfeição. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos relembra que, enquanto o mundo chama de sorte, o céu chama de soberania. E quando passamos a viver com essa perspectiva, até os momentos mais ordinários ganham significado eterno. Porque, para Deus, nada é pequeno demais para ser usado em seu plano. Tudo coopera, inclusive aquilo que parecia insignificante. Muitas vezes, imaginamos que estar no centro da vontade de Deus significa seguir uma linha reta, sem desvios, tropeços ou incertezas. Mas a realidade espiritual é bem diferente. Deus, em sua infinita sabedoria, usa até os nossos desvios para nos levar ao lugar exato onde Ele quer nos posicionar. Isso não significa que Ele deseja nossos erros ou escolhas equivocadas, mas que, quando estamos ligados a Ele, em amor e propósito, até os caminhos tortuosos são redirecionados. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é a garantia de que Deus transforma desvios em direções e enganos em caminhos restaurados. Um exemplo profundo disso é a vida de Jonas. Deus o enviou para Nínive, mas ele decidiu fugir para Tarsis. No entanto, até o peixe que o engoliu no meio do mar fazia parte do plano redentor. Em Jonas, capítulo 2, versículo 1, vemos o profeta clamando a Deus do ventre do grande peixe, e ali começou o processo de realinhamento. Deus não apenas interrompeu a fuga de Jonas, mas transformou aquele desvio em um encontro com o verdadeiro propósito. Isso nos mostra que nem nossos erros são capazes de frustrar os planos de Deus quando decidimos nos render à sua vontade. Quantas vezes em nossas vidas tomamos decisões baseadas no medo, na ansiedade ou até mesmo na teimosia e depois nos vimos perdidos, tentando entender como saímos do plano original? Mas é justamente nesses momentos que Deus se mostra como o pastor que busca a ovelha desgarrada, não para puni-la, mas para trazê-la de volta ao redil. O desvio não é o fim, é uma oportunidade de reencontro. O que para nós é uma falha, para Deus pode ser uma ponte de maturidade, arrependimento e nova direção.
O grande segredo está em não permanecer no desvio. Deus redireciona os que se rendem. Ele não desiste de quem o ama. E mesmo quando tentamos fugir do plano, Ele envia tempestades, peixes, pessoas e sinais para nos lembrar que há um chamado em movimento. A mão de Deus continua conduzindo, mesmo quando nossos pés nos levaram a lugares distantes. O arrependimento nos reconecta ao propósito e a graça cobre a distância que percorremos fora da rota. Portanto, se hoje você se encontra em um caminho que não parece o centro da vontade de Deus, não se desespere. Volte-se para Ele. Entregue o coração, porque os desvios não anulam a promessa. Pelo contrário, quando redirecionados, eles cooperam poderosamente para nos levar exatamente onde deveríamos estar desde o início. E é por isso que podemos descansar, porque não estamos sozinhos, estamos sendo guiados, mesmo quando não conseguimos perceber. Um dos maiores equívocos que muitos cristãos cometem é acreditar que seus erros invalidam a promessa de Deus para suas vidas. A verdade revelada em Romanos capítulo 8, versículo 28, desafia essa mentalidade. Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, Ele é também o Redentor das falhas humanas. Quando entregamos a Ele nossos tropeços, Ele transforma até mesmo aquilo que parecia comprometedor em matéria-prima para cumprir seu plano. Os erros não são obstáculos intransponíveis para Deus, mas sim oportunidades de manifestação da graça e do poder transformador do céu. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. A culpa poderia tê-lo destruído. Mas em João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, vemos Cristo restaurando Pedro de forma profunda, não apenas perdoando-o, mas confiando-lhe uma missão: apacenta as minhas ovelhas. O mesmo homem que errou publicamente foi também aquele que pregou no dia de Pentecostes e foi usado como uma das colunas da igreja. Isso nos mostra que, nas mãos de Deus, até os erros mais vergonhosos podem se tornar catalisadores de um novo tempo. O erro, quando entregue, não tem o poder de nos definir. Ele se torna parte do testemunho. O que o diabo usa para acusar, Deus usa para edificar. E isso não é uma licença para pecar, mas uma revelação do poder restaurador do Pai. A chave está na disposição do coração. Quem se humilha, se arrepende e se submete ao plano de Deus, mesmo após falhar, experimenta um renovo que só a graça pode proporcionar. E esse renovo muitas vezes se torna a base para uma autoridade espiritual que nasce da experiência real com a misericórdia divina. Não devemos ignorar os erros nem minimizá-los, mas também não podemos permitir que eles se tornem correntes que nos prendem ao passado. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem inclui os erros, quando colocados nas mãos certas. Deus é especialista em reescrever histórias, e frequentemente Ele usa justamente os capítulos que queríamos apagar para impactar outras vidas. O que foi uma queda se torna plataforma de ensino, consolo e revelação. Portanto, se você carrega um erro que ainda te pesa, lembre-se, ele não precisa ser um ponto final. Nas mãos de Deus, pode ser apenas uma vírgula, e a partir daí, um novo parágrafo pode ser escrito, cheio de graça, propósito e vida. Porque no reino de Deus, até os escombros são úteis quando entregues ao oleiro. Quando olhamos para a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, frequentemente imaginamos Deus agindo diretamente dos céus, rearranjando os eventos à distância. Mas a verdade é que, muitas vezes, o cumprimento dessa promessa se dá por meio de pessoas que Ele coloca em nossa trajetória. Deus é mestre em mover o coração de homens e mulheres, inclusive aqueles que não o conhecem intimamente, para influenciar cenários, abrir portas, provocar encontros e até mesmo confrontar áreas em nós que precisam ser moldadas.
As pessoas não aparecem por acaso em nossas vidas. Elas são peças fundamentais no tabuleiro divino. Neemias é um excelente exemplo desse princípio. Ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, um monarca estrangeiro que nada tinha a ver com a fé de Israel. No entanto, foi esse rei quem autorizou Neemias a retornar a Jerusalém e ainda financiou a reconstrução dos muros. Isso está registrado em Neemias capítulo 2, versículo 8, quando Neemias reconhece que a boa mão do meu Deus era comigo. O favor humano naquele contexto não era mera coincidência, mas resultado de um mover invisível de Deus por meio de pessoas estratégicas. Isso nos mostra que o favor que precisamos pode vir por intermédio de gente improvável. Nem sempre essas pessoas serão agradáveis ou certinhas aos nossos olhos. Às vezes, Deus usa até os nossos inimigos para cumprir o que Ele prometeu. Um exemplo impactante é o de Faraó, no Egito. Mesmo endurecendo o coração, ele foi instrumento para que a glória de Deus se manifestasse por meio da libertação de Israel. Ou seja, até quem se opõe pode estar, inconscientemente, sendo usado para empurrar você na direção do propósito. Deus não está limitado à boa vontade humana. Ele usa quem quer, como quer e quando quer. É por isso que precisamos aprender a discernir as conexões que Deus estabelece em nossas vidas. Nem todo relacionamento é casual e nem toda ruptura é maldição. Há pessoas que Deus remove porque já cumpriram seu papel e outras que Ele aproxima porque carregam chaves para a próxima fase do seu plano em nós. O segredo está em ter sensibilidade espiritual para entender quem são essas pessoas e como devemos nos posicionar. A falta de discernimento pode nos fazer rejeitar pessoas enviadas por Deus ou se apegar a laços que Ele já encerrou. Deus continua usando pessoas para mover o cenário ao nosso redor. Ele levanta intercessores que oram por nós sem que saibamos. Envia conselheiros na hora certa, abre portas através de líderes, patrões, colegas ou até desconhecidos. E tudo isso faz parte da engrenagem celestial que move o cumprimento da promessa. Quando reconhecemos que há pessoas sendo usadas por Deus em nossa jornada, desenvolvemos gratidão, sabedoria e maturidade para cooperar com esse processo. A grandeza da soberania de Deus está no fato de que nem mesmo o inimigo consegue frustrar os seus planos. Aliás, muitas vezes, ele acaba cooperando com esses planos sem sequer perceber. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, não distingue entre aquilo que nos parece positivo ou negativo. Ela afirma que todas as coisas cooperam. Isso inclui os ataques, as perseguições, as calúnias e até mesmo as armadilhas que foram montadas para nos destruir. Deus é tão supremo que transforma investidas malignas em impulso para o avanço do seu propósito em nossas vidas. A cruz é o maior símbolo disso. Satanás acreditava que ao levar Jesus à morte estaria vencendo. No entanto, foi justamente através da cruz que veio a redenção de toda a humanidade. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aquilo que parecia derrota foi, na verdade, o palco da maior vitória da história. Isso revela uma dinâmica espiritual profunda. O inimigo é limitado em seu entendimento e, muitas vezes, se torna um instrumento involuntário para acelerar o plano de Deus. Muitos cristãos se desesperam diante dos ataques espirituais, sem perceber que, em vários casos, essas pressões são um termômetro de que algo poderoso está prestes a acontecer. O inimigo não se levanta contra o que é irrelevante. Se você tem enfrentado batalhas intensas, não é porque Deus te esqueceu, mas porque há algo sendo gerado em você que ameaça as trevas.
E o que era para ser uma prisão pode se tornar um púlpito, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que escreveu algumas de suas cartas mais profundas justamente de dentro da cadeia. Não estamos dizendo que o mal vem de Deus. Ele é santo e não se associa com a maldade. Mas afirmamos com base bíblica que ele tem autoridade para transformar qualquer ataque em oportunidade, qualquer arma forjada em ferramenta de crescimento, qualquer acusação em testemunho. Deus não é reativo, ele é soberano. O inimigo pode até planejar, mas quem determina o resultado é o Senhor. É por isso que muitas vezes saímos de lutas mais fortalecidos, mais maduros e mais conscientes do nosso propósito. A próxima vez que o inimigo se levantar contra você, não entre em pânico. Lembre-se de que ele pode estar, sem saber, colaborando com o céu. O que foi planejado para o mal será transformado em bem. E quanto mais ele tentar interferir, mais a glória de Deus se manifestará. Porque a promessa permanece firme. Todas as coisas, inclusive os ataques, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poucas coisas testam mais a fé do que o tempo de espera. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser rápido, acessível e sem demora. Mas o reino de Deus opera em outra lógica, a lógica do tempo perfeito. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, também se cumpre dentro de um processo, e esse processo quase sempre inclui espera. O tempo entre ouvir a promessa e ver seu cumprimento é um terreno sagrado onde Deus trabalha de forma invisível, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para o que virá. Abraão é um símbolo do tempo de espera. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, mas o filho prometido só nasceu quando ele já estava com idade avançada. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2, lemos: Sara concebeu e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O tempo não atrasou a promessa, apenas a preparou. E esse padrão se repete ao longo de toda a Bíblia. O tempo de espera não é perda de tempo, é tempo de formação. Durante esse intervalo, Deus trabalha em áreas que não percebemos. Ele trata motivações, cura feridas antigas, treina nossa paciência e alinha nossos desejos aos dele. Se recebêssemos imediatamente tudo o que pedimos, muitas vezes não saberíamos como lidar. O tempo de espera é como um ventre espiritual, invisível por fora, mas cheio de vida sendo gerada por dentro. Quem tenta pular etapas corre o risco de abortar o processo. Mas quem permanece fiel no intervalo verá com os próprios olhos o cumprimento da promessa. É nesse tempo que a confiança é lapidada. Confiar não é apenas esperar por um resultado, mas permanecer crendo mesmo quando o tempo parece nos contradizer. A fé verdadeira não exige evidência, ela sustenta a alma quando tudo ainda é invisível. E cada dia de espera, vivido com fé, se torna um tijolo na construção de algo eterno. A espera não é sinal de que Deus esqueceu, é prova de que Ele está cuidando de cada detalhe. Se você está esperando algo que Deus prometeu, não desista. Ainda que tudo pareça parado, o céu está em movimento. A promessa está viva, mesmo que os seus olhos ainda não a vejam. E no tempo certo, o tempo perfeito, não o nosso, tudo se encaixará. Porque o Deus que prometeu também controla o relógio, e ele jamais se atrasa. Há momentos em que o plano de Deus não apenas contraria, mas colide frontalmente com os nossos desejos. E essa colisão é dolorosa, porque frequentemente sonhamos, planejamos e nos dedicamos a algo que mais tarde Deus decide interromper ou redirecionar. Nessas horas, o coração se frustra, a alma se entristece e surgem perguntas como: por que Deus não permitiu se eu queria tanto? É aqui que a promessa de Romanos capítulo 8,
versículo 28, revela sua profundidade. Nem sempre o que desejamos está alinhado ao que é necessário para o propósito. E Deus, em sua sabedoria, nos impede de conquistar aquilo que nos afastaria da plenitude que Ele preparou. Um exemplo claro disso é Davi, que desejava construir o templo para o Senhor. Seu coração era sincero, sua motivação era correta, mas Deus disse não. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, o próprio Davi relata: "Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue." Apesar da negativa, Deus não reprovou Davi. Pelo contrário, honrou seu desejo e permitiu que seu filho Salomão realizasse o projeto. Isso nos ensina que um não de Deus não é rejeição, é proteção. Muitas vezes, Ele nos impede de realizar algo agora, porque sabe o que está por trás disso ou o que viria depois. Aprender a lidar com essa colisão é sinal de maturidade espiritual. Quando nossos desejos são contrariados, temos duas opções: lutar contra a vontade de Deus ou nos render ao seu plano. E é nesse ponto que muitos se desviam, por não aceitarem que o melhor que planejaram pode não ser o melhor de Deus. Quando resistimos ao plano divino, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias vontades. Mas quando nos rendemos, experimentamos paz, não porque conseguimos tudo o que queríamos, mas porque passamos a confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. A fé madura não exige que tudo aconteça conforme nossos planos. Ela se submete à vontade de Deus, mesmo quando não compreende. Jesus demonstrou isso de forma sublime no Getsêmani ao orar: "Não se faça a minha vontade, mas a tua", como está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Se o próprio Filho de Deus precisou render seus desejos ao plano do Pai, quanto mais nós. Essa rendição é o ponto de virada entre a frustração e a paz. Porque quando entregamos nossos desejos a Deus, Ele os purifica, transforma e nos guia ao que realmente importa. Se hoje você está enfrentando o peso de um não divino, não interprete isso como um castigo. Veja como uma correção de rota. Talvez seu desejo fosse legítimo, mas o tempo, o contexto ou as consequências não eram. E Deus, por amar você profundamente, interferiu. Ainda que hoje você não entenda, confie. Esse não também está cooperando para o seu bem. Ele está protegendo o que você ainda nem consegue enxergar. A geração atual tem sido educada para buscar conforto acima de tudo. No entanto, quando falamos sobre o cumprimento da promessa de Romanos capítulo 8, versículo 28, é preciso entender que o propósito de Deus não é apenas nos fazer felizes, mas nos tornar semelhantes a Cristo. E esse processo quase nunca acontece em ambientes confortáveis. Deus não está apenas construindo caminhos, Ele está moldando corações. O propósito não se resume a lugares altos, mas à transformação do caráter. Antes de nos levar a novos territórios, o Senhor nos prepara internamente para suportar o que Ele está nos confiando. Um exemplo poderoso disso é José. Deus lhe deu um sonho grandioso ainda na juventude, mas ele precisou passar por traição, escravidão e prisão antes de alcançar o palácio. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vemos o desfecho de sua jornada quando ele declara aos irmãos: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Entre a promessa e o trono, houve um profundo processo de moldagem. O caráter de José foi forjado na dor, e essa lapidação foi essencial para que ele governasse com sabedoria, graça e misericórdia. Muitos querem o propósito, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da transformação.
Deus não entrega responsabilidades eternas a pessoas imaturas. Por isso, Ele nos permite passar por situações que revelam o que há dentro de nós. A adversidade não cria caráter, ela o revela. E ao ser revelado, Deus começa a trabalhar. Áreas como orgulho, impaciência, egoísmo e incredulidade só são tratadas quando somos colocados em contextos que as expõem. E isso não é punição, é um ato de amor, pois Ele não quer que o nosso talento nos leve a lugares onde o nosso caráter não possa nos sustentar. Ao longo da caminhada, aprendemos que o verdadeiro sucesso espiritual não é ser reconhecido, mas ser aprovado por Deus. Ele se importa mais com quem estamos nos tornando do que com o que estamos conquistando. Por isso, o desconforto momentâneo pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está nos preparando para algo maior. Ele nos quebra não para nos destruir, mas para reconstruir com fundamentos mais sólidos. E o propósito, quando é divino, não tem a ver apenas com posição, mas com transformação. Se você está vivendo um tempo onde tudo parece exigente, difícil e desconfortável, não corra disso. Pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor está moldando em mim através disso? Porque antes de Deus cumprir o plano exterior, Ele quer estabelecer o caráter interior. E quando isso acontece, tudo o que vem depois é sustentado com integridade, fé e maturidade. A Bíblia está repleta de histórias que, quando observadas à luz de Romanos capítulo 8, versículo 28, revelam como Deus sempre esteve tecendo seus propósitos através de processos complexos, às vezes dolorosos, mas sempre direcionados. Cada personagem que teve sua vida registrada nas Escrituras foi, de alguma forma, evidência viva de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A história bíblica não é feita de heróis perfeitos, mas de pessoas comuns que, mesmo em suas falhas, foram conduzidas por um plano maior. A trajetória de Moisés, por exemplo, poderia parecer uma sucessão de erros e acasos. Foi salvo por um cesto, criado no palácio de Faraó, fugiu após matar um egípcio e passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. No entanto, tudo isso foi preparação. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, Deus o chama do meio da sarça ardente para libertar o povo. O que parecia uma vida desconectada, cheia de voltas e recomeços, era, na verdade, o caminho exato que o formaria como líder. A mão de Deus estava em cada fase, mesmo naquelas que pareciam isoladas ou fracassadas. Ruth também nos ensina sobre essa verdade. Viúva, estrangeira e sem perspectivas, ela decide seguir sua sogra Noemi e confiar no Deus de Israel. Seu futuro parecia comprometido, mas ao trabalhar nos campos de Boaz, ela é vista, acolhida e depois honrada. Em Ruth capítulo 4, versículo 17, ela se torna parte da genealogia do rei Davi e, mais tarde, da linhagem do próprio Cristo. Nada foi por acaso. O sofrimento, a fidelidade, as decisões que pareciam pequenas, tudo foi usado por Deus para entrelaçar uma história que impactaria gerações. A própria vida de Paulo, autor da carta aos Romanos, também é uma expressão clara dessa promessa. De perseguidor da igreja a apóstolo dos gentios, sua transformação é uma das mais impressionantes das Escrituras. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor declara a Ananias: "Este é para mim um vaso escolhido." Todo o passado de Paulo, suas habilidades, sua paixão, até mesmo sua ignorância, foram convertidos em ferramentas poderosas para cumprir o propósito de Deus. O que era oposição tornou-se instrumento de salvação para muitos. Essas histórias são mais do que narrativas, são espelhos para nossa própria jornada. Elas nos lembram que, mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus está orquestrando algo grandioso,
E a beleza está justamente em saber que se ele fez isso com pessoas tão humanas quanto nós, ele continua fazendo hoje. Cada história bíblica é um lembrete de que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é real, ativa e se cumpre na vida de todos que permanecem fiéis ao seu chamado. Quando nos vemos em tempos de espera, geralmente o foco se volta para o que ainda não aconteceu. A promessa parece distante, o propósito parece invisível e a ansiedade tenta tomar o lugar da fé. Mas a palavra nos mostra que, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas, Deus está gerando algo dentro de nós. A espera não é apenas um intervalo, é um processo fértil, onde o caráter, a fé, a maturidade e a visão espiritual são desenvolvidos. Romanos capítulo 8, versículo 28, continua sendo verdadeiro nesse tempo. Mesmo quando tudo parece parado por fora, por dentro, Deus está moldando o invisível. A história de Ana, mãe do profeta Samuel, revela o que Deus pode gerar no silêncio da espera. Por anos, ela foi estéril e humilhada. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, lemos que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas foi ali, em meio à dor e ao clamor, que algo novo começou a se formar dentro dela. Não apenas um filho físico, mas um propósito profético. Samuel não foi apenas uma resposta de oração, foi um divisor de águas em toda a história de Israel. O que parecia atraso era, na verdade, preparação para gerar algo maior do que Ana podia imaginar. Durante o tempo de espera, Deus também nos amadurece emocionalmente. A criança espiritual exige, chora, reclama. O cristão amadurecido, por outro lado, aprende a descansar, a confiar e a discernir. A espera revela quem estamos nos tornando. Deus não está apenas preparando a promessa para nós. Ele está nos preparando para a promessa. Muitas vezes ele não muda a situação porque quer primeiro transformar o coração que enfrentará essa situação. E isso é parte vital do propósito. Um coração moldado no tempo da espera se torna mais sensível à voz de Deus e mais resistente aos ataques do inimigo. Também é nesse tempo que aprendemos a valorizar o processo. Quando algo nos é dado sem preparação, tendemos a tratar com descuido. Mas, quando passamos pelo deserto, quando cada passo é fruto de obediência, quando cada conquista vem regada com lágrimas e oração, desenvolvemos gratidão e reverência. E isso faz parte da formação do propósito. Não apenas alcançar, mas sustentar com honra o que foi conquistado. A espera não rouba a promessa, ela multiplica o valor dela. Portanto, se hoje você sente que está parado, esperando algo que ainda não aconteceu, olhe com outros olhos. Pergunte a Deus: o que o Senhor está gerando em mim neste tempo? Porque algo está sendo formado. E o que está nascendo em silêncio pode, no tempo certo, impactar muito mais do que você imagina. A promessa continua viva, e você também está sendo preparado para vivê-la com plenitude. Confiar em Deus quando tudo faz sentido é fácil. O desafio verdadeiro surge quando o caminho se torna confuso, as direções não são claras, e o coração parece cheio de perguntas sem resposta. É nesse cenário que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, precisa ser abraçada com profundidade. Não é necessário entender todos os detalhes para confiar. A fé não exige compreensão total, ela exige rendição. Deus nos chama para uma jornada onde nem sempre haverá explicações, mas sempre haverá direção. Abraão, chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria, é um exemplo claro disso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, lemos: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Esse tipo de fé é o que sustenta os que andam por propósito. Não é uma confiança cega, mas uma confiança profunda em quem Deus é. Mesmo sem mapa, quem conhece o guia pode caminhar com segurança. O que garante nossa jornada não é o que vemos, mas a certeza de quem está no controle. Muitos querem provas antes de confiar, mas o reino de Deus funciona na lógica inversa. Primeiro confiamos, depois vemos. A fé é a firme certeza de coisas que se esperam, como ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E essa certeza não é emocional, é espiritual. Não depende do que sentimos, mas do que sabemos sobre Deus. Confiar mesmo sem entender é reconhecer que o autor da vida não comete erros, mesmo quando o enredo parece estranho. É saber que ele enxerga além do que podemos ver e que sua vontade sempre visa um bem maior. Essa confiança também nos protege da amargura. Quando deixamos de confiar, abrimos espaço para a dúvida, o medo e o ressentimento. Mas, quando escolhemos descansar em Deus, mesmo sem compreender, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Não precisamos ter todas as respostas, precisamos ter um coração que descansa nas mãos do Pai. E quando o coração está rendido, a alma se aquieta e a fé floresce em meio à incerteza. Se hoje você se encontra em um caminho que não compreende, lembre-se, Deus continua guiando, mesmo quando o caminho parece invisível. Confiar não é sentir, é decidir. E quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, você se alinha com o céu, porque a promessa permanece. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo aquelas que hoje você ainda não entende. Ao final de toda a jornada, ao olharmos para trás, percebemos que cada passo, mesmo os mais incertos, fazia parte de um plano maior. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. A dor encontra propósito, os atrasos revelam o tempo perfeito, e até as perdas se tornam portais de renascimento. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ganha sua plena expressão quando vemos o quadro completo, e entendemos que o fim que Deus preparou supera qualquer começo. O propósito não apenas compensa o processo, ele o santifica. Jó é talvez o maior retrato dessa verdade. Após perder tudo, filhos, saúde, bens e honra, ele vive um reencontro com Deus que transforma sua história. No final, em Jó, capítulo 42, versículo 12, está escrito: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus não apenas restaurou o que foi perdido, mas deu em dobro. Porém, mais valioso que tudo o que ele recebeu foi a revelação que teve de Deus. O fim foi melhor não apenas porque foi abundante, mas porque foi transformador. Jó terminou conhecendo a Deus de um jeito que nunca conhecera antes. Esse princípio se aplica a cada um de nós. O propósito de Deus não é nos devolver o que perdemos, mas nos transformar por completo. E essa transformação só se completa quando reconhecemos que o fim preparado por Ele é infinitamente melhor que tudo o que poderíamos ter construído sozinhos. O plano de Deus não é simplesmente restaurar, mas renovar. E essa renovação atinge todas as áreas: a alma, os relacionamentos, a visão de vida, o ministério, os sonhos. Muitas vezes, só no fim conseguimos agradecer pelo que não entendemos no início, porque o propósito revela sua beleza com o tempo. As peças se encaixam, as cicatrizes se tornam testemunhos, e os desertos se transformam em lugares de lembrança da fidelidade de Deus. O que hoje parece um ponto final pode ser apenas uma vírgula no texto que ele está escrevendo, e quando ele escreve, nenhuma linha é desperdiçada. Por isso, não desista no meio da jornada. Se ainda não fez sentido, é porque ainda não chegou ao fim.
E quando chegar, você verá que cada lágrima, cada perda, cada silêncio e cada espera estavam te empurrando para um propósito muito maior do que você poderia imaginar. Porque quando Deus cumpre o que prometeu, o fim é sempre melhor do que o começo. Algumas verdades só ganham sentido depois de certa idade. Se esta mensagem te lembrou de algo que a vida te ensinou com lágrimas ou fé, escreve aqui nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. E, se ainda não fez isso, toque no botão de se inscrever, porque tem palavra vindo que é feita sob medida para quem já entendeu que o tempo de Deus nunca falha